Vamos lá, né? Boa tarde a todos, né? A gente vai começar agora a defesa do TCC2 do aluno Luiz Henrique Catunda, certo? Então, antes de mais nada, né? Quero agradecer a participação da banca, né? Professor Ítalo, professora Simone, né? Professora Vitória. É um prazer, né? Receber vocês novamente. O professor Ítalo e a professora Simone participaram do TCC1, né? Eu convidei a professora Vitória também para dar sua opinião sobre o trabalho, certo? Então, o título do trabalho do Henrique, né, um estudo comparativo da utilização de design patterns no desenvolvimento de aplicações web utilizando frameworks front-end, certo? Então, pode ficar aí à vontade, Henrique. Você tem mais ou menos aí 20 minutos. Então, agora é com você. Estão conseguindo ver meu slide? Almada? Boa tarde, inicio a apresentação do meu trabalho de pesquisa, onde me chamo Luiz Henrique Catunda Rodrigues Farias, orientado pelo professor Francisco Anderson de Almada. O tema da minha pesquisa é um estudo comparativo da utilização de design patterns no desenvolvimento de aplicações web, utilizando frameworks front-end, desenvolvendo o seguinte roteiro de apresentação, na qual a gente vai ter a nossa introdução, nossa fundamentação teórica, nossos trabalhos relacionados, a nossa metodologia, a nossa proposta, nossos resultados obtidos e, por fim, nossas conclusões gerais e nossos trabalhos futuros propostos. Dando início à nossa introdução, nossa justificativa, nossos objetivos abordados, na qual o mercado de software ele ficou muito mais complexo durante os últimos anos, passando por mudanças e transformações de paradigmas e tendências tecnológicas que influenciaram a maneira de como são desenvolvidas essas aplicações web, onde, a fim de atender essas novas necessidades do mercado, as empresas vêm cada vez mais aplicando design patterns e framework no desenvolvimento de suas aplicações, visando ter cada vez mais flexibilidade, qualidade e entrega de tempos cada vez mais curtas, na qual a sua utilização ela pode se tornar difícil, principalmente pela sua curva de aprendizagem e se tornar custosa se for adicionar de forma tardia na aplicação, onde no desenvolvimento dessa pesquisa foi verificada a existência de trabalhos literários focados principalmente em avaliar o desempenho desses frameworks no desenvolvimento de aplicações web, juntamente com esses padrões de projetos ou qualquer outras métricas que avaliem questões de métricas de software para o desenvolvimento de aplicações com vários frameworks. Tendo como objetivo geral da pesquisa um estudo comparativo entre esses frameworks front-end web, quando aplicados em design patterns, desenvolvimento de aplicações, visando encontrar o framework com melhor desempenho e menor impacto dessas desvantagens da aplicação dos design patterns. Tendo como objetivos específicos apresentar a viabilidade da utilização desses design patterns em dois frameworks front-end web e, a partir dessa implementação de uma aplicação web, avaliar a utilização desse design patterns com relação às métricas de desempenho computacional, avaliar a utilização desses design patterns com relação a métricas de software e apresentar o framework front-end web com melhor desempenho computacional e menor impacto com relação a essas métricas de software quando aplicado design patterns. Iniciando agora nossas fundamentações teóricas, esses campos de interesse abordados para a pesquisa, onde a engenharia de software ela reúne princípios da engenharia, vai desde processos técnicos para a produção de um software, que vai desde a especificação daquele projeto, a sua manutenção e o gerenciamento dessa pesquisa, na qual também envolve o desenvolvimento de técnicas e ferramentas para o desenvolvimento de software de alta qualidade. O desenvolvimento web ele passa por diversas transformações ao longo do tempo, onde essas transformações ela podem ser divididas em 4 grandes ondas. Na qual a gente vai ter a web 1.0, também conhecida como uma web somente leitura, onde visava justamente o desenvolvimento dessas aplicações de sistemas de informações estáticas, limitados em questão de interação e participações com os usuários, mas fazendo esse bem de conhecimento. A web 2.0, também conhecida como uma web de leitura e escrita,
visava justamente não é um avanço tecnológico, mas sim a aplicação de padrões e arquiteturais, visando passar as empresas para a internet como plataformas, e visava principalmente essa questão de interação e participações com os usuários. O Web 3.0, também conhecida como Web de Programação, visava justamente o desenvolvimento desses programas na própria web, justamente essa interação online, alavancada principalmente pela computação em nuvem. Já a Web 4.0, também conhecida como a Web Simbiótica, ela visava justamente essa interação entre homem e máquina, esse uso massivo da inteligência artificial no nosso cotidiano, onde a partir desse desenvolvimento web, essas transformações, esse desenvolvimento dessas aplicações web foram mudando a partir de novas tecnologias, ferramentas e padrões de projetos foram surgindo. Onde padrões de projetos, eles são programas específicos enfrentados pelos desenvolvedores de software, na qual suas soluções elas foram documentadas, possibilitando o reaproveitamento dessas soluções posteriormente, onde, de acordo com Gama, padrões de projetos são descrições de objetos e classes comunicantes que precisam ser personalizados para resolver um problema geral de um projeto num contexto particular. Gama separa padrões de projetos em 3 grandes categorias, na qual a gente vai ter os padrões criacionais, os padrões estruturais e os padrões comportamentais, na qual esses padrões criacionais, eles visam justamente na criação de mecanismos para a criação de objetos, permitindo que o sistema não precise saber como esse objeto ele é criado e se comporte representado dentro da aplicação. Já os padrões estruturais, eles visam justamente estabelecer relacionamento entre esses objetos e essas classes para a construção de arquiteturas maiores, onde esses padrões estruturais relacionados a classes utilizam a herança para atribuição, e os padrões estruturais relacionados a objeto utilizam a composição de objetos. Já os padrões comportamentais, eles visam algoritmos de responsabilidade para esses objetos e essas classes e definem padrões de comportamento para esses objetos e essas classes nesse programa, na qual esses padrões comportamentais de classe utilizam a herança novamente, e esses padrões comportamentais de objeto utilizam a composição de objetos, na qual a gente vai ter os padrões arquiteturais, os padrões webs, na qual esses padrões, eles também utilizam soluções para problemas enfrentados na arquitetura de software, na qual a gente vai ter o padrão MVC, que utiliza principalmente o desenvolvimento dessas aplicações em 3 camadas principais, na qual a gente vai ter o model, o view e o controller, na qual esse padrão já utiliza padrões de projeto nas suas próprias subcamadas, na qual a camada model utiliza o observer, a camada view utiliza o component e a camada controller utiliza o padrão estratégico. Já o padrão Front Controller, ele utiliza justamente o tratamento dessas solicitações enfrentadas pelas aplicações, fazendo com que eles passem essas solicitações desses tratamentos pelo único controlador. Já o padrão Down, ele visa justamente encapsular esse mecanismo de acesso e persistência aos dados dentro das aplicações, fazendo com que ele seja intermediador entre a aplicação e esse banco de dados. Um desses padrões de projetos vão ser utilizados nessa pesquisa, justamente para verificar essa viabilidade de desenvolvimento de aplicações web, utilizando frameworks front-end. Um desses frameworks é justamente a estrutura para a construção de aplicações ou projetos digitais, que visa justamente trazer essas soluções prontas para os desenvolvedores nesse conjunto de códigos que auxiliam a produção de novos softwares, na qual são sendo um esqueleto que pode ser desenvolvido pelos desenvolvedores para produzir novos projetos, na qual iniciar um projeto com framework pode trazer diversos benefícios para a aplicação, traz como maior reusabilidade, permitindo essa construção de componentes de forma genérica pela aplicação e permitindo essa construção de novos sistemas. Como existem diversos frameworks atualmente para o desenvolvimento web de JavaScript, foi justamente feita uma pesquisa e uma análise em grandes sites de versionamento de código e plataformas relacionadas ao desenvolvimento de código front-end, desenvolvimento em geral, na qual foi estabelecido o Stack Overflow e o GitHub para o desenvolvimento dessa pesquisa, principalmente relacionada à sua popularidade desses frameworks atualmente utilizados no mercado, na qual a partir desses dados encontrados foi possibilitada a definição do Angular, do React e do Vue.js para o desenvolvimento dessa pesquisa, na qual o React não é exatamente o framework como citado, mas é uma biblioteca declarativa JavaScript para o desenvolvimento de interface dos usuários, justamente porque ele traz esse conjunto de funções que são úteis para o desenvolvedor de software para resolver problemas específicos. Já o Vue.js ele é um framework progressivo para o desenvolvimento de interface dos usuários, principalmente quando precisa de maior interação e participação desses usuários dessas aplicações, e ele pode ser adotado de forma incremental. O Angular é um framework também para o desenvolvimento de aplicações front-end, principalmente quando foca nessa questão de interações e interface para usuários, justamente construindo as aplicações de páginas únicas para diferentes dimensões, e eles podem ser tornando essa aplicação muito mais escalável e dinâmica. Representando agora os nossos trabalhos relacionados, que tem esse como essa mesma abordagem tratada.
O primeiro trabalho, ele apresenta a viabilidade de desenvolvimento de aplicações, justamente utilizando o framework Angular e as bibliotecas React, Knockout e JS para o desenvolvimento dessas aplicações web, onde ele foca principalmente em questão a avaliar essas questões de desempenho desses frameworks, dessas bibliotecas estabelecidas, através de 3 diferentes browsers. Ele também vai verificar o tamanho desses códigos gerados nessas aplicações, onde, a partir dos experimentos executados, foi possível verificar que o Angular possui uma estrutura muito mais complexa, relacionada às demais bibliotecas estabelecidas. O React possibilitou uma construção da aplicação com melhor desempenho em questão de arquitetura para o desenvolvimento de aplicações web. No entanto, o Angular se mostrou muito mais ágil em questão de tempo de desenvolvimento. O segundo trabalho visa justamente a viabilidade também desse desenvolvimento de aplicações web, só por causa, nesse caso, utilizando padrões de projetos, principalmente os padrões GOFs, para a construção dessa arquitetura mais padronizada para um sistema de gestão de bibliotecas, onde ele vai verificar principalmente questões desses benefícios encontrados desses impactos gerados com a aplicação desses padrões, onde, a partir dessa arquitetura aprimorada nesse sistema, foi possível verificar que o sistema teve uma melhor organização de códigos e questões de usabilidade e uma manutenção muito mais escalável. O terceiro trabalho, ele visa verificar essa viabilidade da aplicação de design pattern, desenvolvimento de aplicações web, principalmente padrões arquitetônicos e padrões de navegação, para verificar essas consequências e esses objetivos gerados nessa aplicação, na qual foi aplicada essa arquitetura mais padronizada em um site, para verificar esses benefícios encontrados nessa utilização, na qual essa nova arquitetura padronizada utilizada nesse site possibilitou que o sistema tinha mais usabilidade e uma manutenção muito mais escalável. Pensando agora numa tabela comparativa entre trabalhos abordados, na qual é possível estabelecer através de 4 categorias, na qual a gente vai ter essas métricas de desempenho, essas métricas de software, essa comparação de antes e depois, essa quantidade de padrões utilizados por cada projeto, na qual o primeiro trabalho ele conseguiu estabelecer essas 4 categorias. No entanto, essa quantidade de padrões utilizados por eles foi inferior aos 2 trabalhos apresentados posterior, na qual o segundo e terceiro trabalho eles conseguiram estabelecer métricas de desempenho, métricas de uma comparação de antes e depois, e essa quantidade de padrões foi maior do que comparada ao primeiro trabalho apresentado. No entanto, não foram estabelecidas métricas de software no desenvolvimento dessas aplicações, onde, a partir desses trabalhos apresentados, foi verificado essas métricas utilizadas, esses processos de desenvolvimento, esses experimentos executados justamente para desenvolver uma melhor proposta para o trabalho. Iniciando agora a nossa metodologia, nossa redistribuição de etapas, na qual, primeiramente, foi feito esse levantamento biográfico sobre o campo de interesse da pesquisa, verificando esse interesse principalmente sobre os campos relevantes, como a engenharia de software, essa evolução web, esse desenvolvimento de padrões e esse desenvolvimento com front-ends, frameworks front-end JavaScript. A segunda etapa visa justamente estabelecer quais critérios vão ser adotados para o desenvolvimento, de estabelecer quais frameworks seriam estabelecidos, na qual o objetivo principal é justamente verificar quais critérios eram utilizados pela comunidade para estabelecer esses frameworks em aplicações. A terceira etapa visa justamente estabelecer esse caso de uso, essa prova de conceito, em que seria um sistema capaz de gerenciar dados e possa ser desenvolvido com esses frameworks, esses padrões de projetos. A quarta etapa, ela visa justamente o desenvolvimento de uma arquitetura mais padronizada, seleção desses patterns a partir da necessidade do sistema, possibilitando que ele ficasse muito mais eficiente, reusabilidade e uma manutenção muito mais eficaz. A quinta etapa visa definir quais métricas serão utilizadas para avaliar esse desenvolvimento desses softwares, na qual foi estabelecida através de 2 metodologias principais, na qual a gente vai ter o desenvolvimento das aplicações com e sem padrões de projetos através de métricas de software e desempenho. A sexta etapa visa justamente a execução desses experimentos estabelecidos através dessas métricas, com as aplicações sem e com padrões de projetos, verificando assim esses diferentes resultados encontrados nessas aplicações desenvolvidas. Já a sétima etapa visa justamente obter, a partir dessa base, dessas análises obtidas, desses resultados, desses experimentos, verificar quais foram as consequências, os impactos, quais foram os impactos positivos obtidos com a implementação desses padrões nos frameworks Angular e Vue.js. Apresentando agora a nossa proposta, nosso desenvolvimento para o desenvolvimento de trabalho, na qual os frameworks foram estabelecidos através de 3 critérios principais, na qual foram alcance da comunidade, essa facilidade de uso, essa capacidade desses frameworks em estabelecer com o design patterns, na qual dos 3 frameworks estabelecidos no projeto, 2 deles foram selecionados, na qual foi o React e o Vue.js. A prova de conceito, ela consiste em um sistema de gestão
de atividades na qual os usuários eles podem controlar esses compromissos, onde esse sistema é capaz de executar 4 operações básicas do CRUD, onde principalmente essa questão de cadastramento de atividades, ela pode ocorrer através de 2 caminhos principais, na qual a gente vai ter com a associação do Google Calendário, permitindo essa construção de eventos no próprio Google, onde ele vai ser replicado nesses frameworks estabelecidos, o React e o JS, também foi utilizado componentização do Bootstrap para a questão de CSS. O back-end ele foi estabelecido através da ferramenta Firebase. Aqui nós temos a nossa representação visual da aplicação, exemplificando aqui a visão base do sistema, na qual esse design de interface foi estabelecido através de 2 componentes principais, o componente de navegação, que traz justamente algumas informações do sistema, o nosso botão de cadastramento de atividades, e nosso componente principal, que é a utilização dessa atividade já cadastrada nos sistemas, onde é permitido fazer a atualização dessas informações e excluir tais atividades já cadastradas. Para a construção de arquitetura muito mais padronizada, foi selecionado alguns padrões de projetos para essa implementação, na qual essa arquitetura base ela é definida através do MVC, permitindo que esses projetos eles sejam divididos através de 3 camadas, o Model View Controller. O padrão DAO ele foi utilizado principalmente para encapsular a questão de acesso, persistência e banco de dados, permitindo essa como intermediador entre a aplicação e banco de dados, fornecendo esses métodos DAO específicos. O padrão Factory foi utilizado principalmente para diminuir essa complexidade na criação de objetos, permitindo controlar essa criação desses objetos a partir do tipo instanciado. O padrão Build também foi utilizado nessa implementação para verificar e simplificar essa construção de objetos no código, permitindo que esses objetos eles fossem criados em série de etapas. Já o padrão Singleton ele foi utilizado nessa arquitetura, principalmente para a questão de inicialização e esse acesso, persistência e banco de dados, permitindo que apenas uma única instância fosse criada nessa arquitetura. Algumas métricas foram estabelecidas, visando verificar o desenvolvimento dessas aplicações com e sem design patterns, na qual foi estabelecida através de 2 metodologias principais, onde a gente vai ter as metodologias de software, a metodologia de desempenho, verificando aspectos que afetam diretamente o desenvolvimento dessas aplicações web, onde essas métricas de software para essa análise comparativa foi estabelecida a complexidade funcional, quantidade de códigos em branco, quantidade de código, número de funções desenvolvidas, número de arquivos de projetos e esse tamanho desse boot gerado por cada framework. Já em questão de métricas de desempenho, para essa análise comparativa, foi estabelecido consumo de memória, consumo de CPU, tempo de renderização e tempo de resposta. Iniciando agora nossos resultados encontrados em a nossa análise comparativa através dessa execução desses experimentos, na qual, para o desenvolvimento dessa pesquisa, foi utilizado o seguinte ambiente de desenvolvimento, na qual a gente vai ter o Linux Ubuntu 24.10, Intel Core i5, 8 GB de RAM e o Google Chrome, na qual foi utilizado algumas ferramentas e plugins para a captação de algumas informações no projeto, na qual a gente vai ter o DevScope, justamente para verificar essa quantidade de códigos gerados, essas quantidades de códigos em brancos, esse Code Metrics para verificar a questão de complexidade funcional nessas aplicações, o Chrome DevTools para verificar a questão de consumo de memória, CPU e tempo de renderização e tempo de resposta nesses frameworks, na qual foram estabelecidas 50 coletas, na qual as 10 piores e as 10 melhores foram retiradas da pesquisa, fazendo essa média desses resultados através das 30 coletas restantes, justamente para verificar essa base de análise, poder verificar esse desenvolvimento desses frameworks com esse padrão de projetos, verificando esses diferentes impactos e esses resultados obtidos nessas aplicações, onde os resultados encontrados em questão de métrica de softwares, eles foram organizados de forma comparativa, estabelecendo aqui 2 tabelas principais. A primeira tabela mostra o desenvolvimento dessas aplicações sem padrões de projeto, estabelecimento framework React e Vue.js, na qual é possível verificar que o Vue contém muitas mais linhas de códigos em branco, o tamanho de seu boot, se comparado ao desenvolvimento do React. As outras métricas estabelecidas não sofreram tantas mudanças significativas entre ambas as aplicações. Já o desenvolvimento do frameworks com padrões de projetos estabelecidos nessa segunda tabela, onde é possível verificar que todas as métricas estabelecidas sofreram mudanças, sofreram aumento dessas quantidades, se comparado ao desenvolvimento de forma pura dos projetos. No entanto, o Vue.js continuou tendo mais questão de linha de código em branco, o tamanho do seu bus, se comparado ao desenvolvimento React. Com relação ao número de funções e complexidade funcionais, todos os desenvolvimentos, tanto React como Vue.js, tiveram esse aumento de exponencial, na qual é possível verificar que essa aplicação desse padrão de projetos em desenvolvimento de aplicações web teve um impacto negativo se comparado a essas métricas de softwares avaliadas. Com relação a todos os resultados encontrados em questão de métrica de desempenhos, exemplificando aqui os resultados encontrados em questão de consumo de memória, é possível verificar que a aplicação de design patterns no framework React possibilitou um melhor desempenho nessa aplicação se comparado ao seu desenvolvimento de forma pura.
No entanto, no caso do Vue.js, o seu desenvolvimento de forma pura possibilitou melhores resultados se comparado a essa aplicação desses padrões de projetos. Com relação aos resultados obtidos em questão de consumo de memória, é possível verificar que ambas as aplicações, tanto o React como o Vue.js, obteve melhores resultados se comparado ao seu desenvolvimento com padrão de projetos, onde possibilita verificar que o React possibilitou um menor impacto dessa aplicação de padrões se comparado à aplicação no Vue.js. Questão de tempos em questão de tempo de renderização. É possível verificar novamente que as aplicações React e Vue.js, com seu desenvolvimento de forma pura, obteve melhores resultados em questão de tempo de realização com o desenvolvimento desses padrões de projetos. No caso aqui, foi o Vue.js que obteve o menor impacto dessa aplicação desses padrões com relação ao React. Com os resultados encontrados a partir dessas questões de tempo de resposta, exemplificando aqui os resultados encontrados em questão de login de usuário, é possível verificar que a aplicação desse padrão de projetos possibilitou uma melhora no desenvolvimento dessas aplicações, possibilitando um melhor tempo de resposta e melhorando assim o desempenho. Trazendo agora a questão da tabela comparativa dessas versões em questão de tempo de resposta, onde é possível verificar que todas as operações testadas com as aplicações de projetos, tanto o React como o Vue.js, obteve melhores questões de tempo de resposta e melhorando assim o desempenho. Estabelecendo agora uma comparativa de trabalhos relacionados à nossa proposta, onde é possível verificar que o nosso trabalho conseguiu estabelecer métricas de desempenho, conseguiu estabelecer métricas de software, fazer essa análise comparativa de antes e depois, e a quantidade de padrões utilizados pela nossa pesquisa. Iniciando agora nossas conclusões gerais nos trabalhos futuros propostos, onde, de modo geral, nosso trabalho conseguiu apresentar nossa fundamentação teórica sobre esses campos de interesse da pesquisa, conseguiu estabelecer e propor esses trabalhos relacionados, propondo, verificando esses processamentos de desenvolvimento deles, conseguiu estabelecer a nossa metodologia, estabelecendo essa distribuição de etapas para o desenvolvimento da pesquisa, apresentou a nossa proposta para fazer essa análise comparativa com e sem padrões de projetos, e, por fim, verificou todos esses resultados encontrados a partir desse experimento, dessas métricas abordadas, onde, a partir disso, a gente pode concluir alguns termos de software e desempenho, onde, em questão de software, o desenvolvimento dessas aplicações de forma pura não tiveram, assim, poucas diferenças significantes sobre esses frameworks gerais. No entanto, com o desenvolvimento a partir dos padrões de projetos, é possível verificar que todas as métricas estabelecidas tiveram aumento, principalmente em questão de número de arquivos e complexidade funcional. Pode concluir em questões de métricas de desempenhos, em questão de consumo de memória, que o React conseguiu obter melhores resultados com a aplicação desses padrões de projetos se comparado ao desenvolvimento de forma pura. No entanto, o Vue.js conseguiu obter piores resultados com a aplicação desses projetos, na qual, com relação a consumo de memória e consumo de tempo de renderização, é possível verificar que ambas as aplicações com aplicação de design pattern tiveram piores resultados se comparado ao desenvolvimento de sua forma pura. Com relação a todos os resultados encontrados em questão de tempo de resposta, todas as operações testadas obteram melhores tempos de respostas se comparado ao seu desenvolvimento de forma pura, então, aplicando o design patterns, obteve melhores desempenhos, onde é possível concluir que desenvolver padrões de projetos com esses frameworks pode resolver impactos positivos ou negativos dentro das aplicações, está muito relacionados a que ponto está sendo avaliado. Com relação às limitações encontradas, foi principalmente questões dessas tecnologias, dessas ferramentas que tiveram que ser estudadas durante o desenvolvimento dessa pesquisa. Também esse desenvolvimento do projeto com esse padrão de projetos foi levado muito tempo o escopo da pesquisa, limitando assim o desenvolvimento dessa prova de conceito do framework Angular, e questão dessa aplicação dessa arquitetura mais padronizada, principalmente porque os frameworks já possuem na sua própria arquitetura alguns padrões de projetos. Sobre os trabalhos futuros propostos, a gente propõe um relatório de experiência sobre como foi a implementação e a utilização de design patterns no trabalho proposto, estudar e aplicar novos patterns não abordados para uma maior avaliação, estudar e aplicar outras métricas de testes para avaliar diferentes pontos de desempenho dos frameworks, implementar a prova de conceito em outros frameworks a fim de verificar o desempenho e as métricas de software em outras tecnologias, construção de uma aplicação muito mais robusta, possibilitando analisar seus diferentes resultados, aumento da complexidade do sistema, onde segue o link do GitHub com as implementações desenvolvidas tanto React como Vue.js. Obrigado, primeiramente gostaria de agradecer ao professor Ítalo, a Simone e a Vitória pela participação na minha banca e pelo tempo disponibilizado, e aos demais que estão aqui assistindo a minha apresentação. Pronto, beleza, né? Obrigado, Henrique, pela apresentação. Agora vamos passar para a banca, né? Avaliar
das suas considerações. Né? Novamente, eu agradeço, né? Tanto a professora Vitória, como o professor Ito, como a professora Simone. Né? Espero contribuições para o trabalho do Henrique, certo? Então, Wendel, pode colocar a professora Vitória. Então, novamente, né, agradecendo a disponibilidade de todos. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa tarde novamente. Espero que todos estejam bem. Parabéns, Henrique, pelo seu trabalho. É um trabalho muito grande, muito extenso. Acredito que você evoluiu muito, tanto academicamente como profissionalmente, na construção desse trabalho. Eu consigo imaginar pelos testes, por tudo que você fez, que foi um trabalho muito grande. Foi até uma coisa que eu percebi, né, durante a sua apresentação, que como o tempo é pequeno e o trabalho é grande, se a gente não tiver uma leitura do texto, a gente não consegue entender bem o seu trabalho, mas alinhando a leitura do texto, a sua apresentação, ficou bem claro o que você fez, né? E aí, parabenizo você pelo trabalho. Eu vou fazer algumas considerações aqui, achei muito relevante a temática do seu trabalho, e são algumas considerações só para você melhorar, né? Você poder evoluir o seu trabalho, até para uma publicação futura, né? Então, a primeira coisa que eu queria comentar é sobre a questão de você explicar por que o ângulo foi tirado, porque o que é que acontece? Você explica, né, os frameworks e você cita lá na proposta. Eu tenho 3 frameworks que eu pretendo utilizar, né, e depois você diz que desses 3, 2 foram escolhidos. E aí a gente fica e explica por que eles 2 foram escolhidos, mas não diz por que o ângulo foi retirado. E aí o que acontece? A gente fica supondo, por que ele foi retirado? Será que foi por questão de tempo? Será porque ele tinha alguma outra dificuldade que não foi citada? Então, assim, pela leitura do texto, lá na parte da fundamentação teórica, a gente consegue compreender que um dos motivos aí que o Angular pode ter saído é porque você coloca lá, né, uma imagem do Stack Overflow e a gente percebe que ao longo dos anos o Angular já não é uma questão de busca tão grande do Stack Overflow. E aí isso indica, né, que não está tão que a comunidade não está utilizando tanto essa tecnologia como utilizou anteriormente. Então, essa pode ser uma das justificativas. E aí eu acho relevante você pontuar na sua proposta, eu escolhi esses 2, como você já bem colocou, por tal motivo. E aí esse não foi escolhido por outro motivo, né, pelo qual você não utilizou esse framework, né, no caso, o Angular. Outra coisa que eu percebi também lá na proposta, quando você está falando sobre as métricas de software, é que você fala sobre a complexidade. E aí você coloca lá na descrição, né, que a complexidade ela é uma curva de aprendizagem e suporte da... Não, que você vai avaliar, né, a curva de aprendizagem e suporte da comunidade. Mas aí lá abaixo, quando você vai fazer a avaliação, você usa como métrica a complexidade funcional. E aí eu acho que ficou diferente as duas coisas. Então, acho que você tem que ajustar para poder definir de forma mais coerente qual é essa complexidade que você está avaliando. Essa curva de aprendizagem e suporte da comunidade ou essa complexidade funcional. E aí, o que é essa complexidade funcional? Dá para entender, né, pelos testes que você fez, mas eu acredito que se você fizer essa correção lá quando você está falando das métricas de software na proposta, para o leitor fica mais coerente entender que métrica é essa que você está avaliando. Se de fato foi a curva de aprendizagem e suporte da comunidade ou se é a complexidade funcional. Se são a mesma coisa, se não são, né? Para que ficar mais coerente para quem está vendo as métricas que você utilizou. Outra coisa que eu também senti falta é sobre os padrões que você utilizou. Então, você explica o que são esses padrões, isso aí eu vi lá na fundamentação teórica e na proposta, você traz novamente, né, uma definição lá mais simples, né, do que são esses padrões, e aí por que você escolheu esses padrões? São os mais aceitos, são os mais utilizados, são os melhores, porque eles são melhores. Então, você pontuar por que eles foram escolhidos, porque a gente sabe aí que quando a gente fala da engenharia de software, existem vários outros padrões, mas por que esses foram escolhidos? Por que eles são mais relevantes? Por que, né, no seu trabalho você escolheu porque você escolheu esses padrões? E outra coisa que eu queria pontuar, mas aí já é uma sugestão para você adicionar no relato de experiência, é que você menciona, né, que como trabalho futuro você vai fazer um relato de experiência, você dizer, por exemplo, qual padrão de projeto você teve mais dificuldade?
qual o nível, né, de maturidade que foi necessário para utilizar um padrão X? Teve algum padrão de projeto que foi mais difícil para você utilizar? Com certeza teve, né? Mas você pontuar isso no relato de experiência, porque assim, o seu trabalho é ótimo, né? E aí dele, um dos frutos que você vai colher é esse relato de experiência. Até porque muito, quando a gente fala da engenharia de software, muitas das coisas que são abordadas, a gente vê de forma teórica. E aí no seu trabalho, você fez essa pesquisa teórica desses padrões de projeto, mas você também avaliou de forma prática, porque você foi lá e implementou nos frameworks a utilização de cada um desses padrões. Então, acredito que mais um fruto que você pode colher no relato de experiência é explorando isso, né? Qual foi a dificuldade que você teve, qual padrão é mais complicado, qual padrão é mais simples, porque aí alinha mais, né? Aproveita esse gancho que você já fez. E aí eu particularmente gosto muito quando a gente vê trabalhos nessa linha, que a gente tem tanto a pesquisa teórica que você fez para poder desenvolver o seu trabalho, mas também essa parte prática que você implementou, porque isso aí traz para você um crescimento como profissional. É claro que quando a gente fala de TCC, né, você está tendo crescimento na pesquisa, na área da pesquisa, mas quando você alinha isso com a implementação, a utilização de padrões, essas práticas da engenharia de software, você geralmente já está com um pezinho no mercado, né? Que é o que você já deve, se não está trabalhando, você já vai fazer em breve quando concluir a graduação. Então, no mais é isso, né? Eu quero agradecer aí pelo convite para participar na sua banca, tanto a você como também ao professor Almada. E aí, tudo isso é sugestões, né? Que vocês aí vão avaliar qual delas vale a pena vocês complementarem o trabalho. E aí, obrigada. Obrigado, professora Vitória, pelas considerações. Né? A gente vai verificar o que cabe, né, para a gente mudar. Né? Acredito que todas são relevantes, né, e a gente deve acatar, para melhorar o trabalho. Mais uma vez, obrigado, né, pela disponibilidade de ter lido o trabalho do Henrique, aí está participando da banca com a gente. Agora o professor Ítalo. Olá, boa tarde a todo mundo. E agradecer novamente o convite, né, de ter sido convidado aqui para a banca. Já participei do TCC1, agora tentar contribuir de novo no trabalho, né, vi aqui pela leitura que já melhorou muito mesmo. A gente já estava até um pouco preocupado na época se daria tempo e tudo, mas a gente viu que o Henrique deu um gás danado aí e conseguiu fazer, né? Então, algumas coisas que eu ia falar, a Vitória já adiantou, então eu vou comentar outras. Só todas as observaçõezinhas de texto, tudo, algumas sugestões, eu vou deixar marcado aqui no PDF para depois vocês verem. Eu só queria pontuar duas que ficou um pouquinho mais assim em destaque, foi a questão na página 27, que quando tu vai falar dos padrões criacionais, né? Tu cita o Singleton, o Factory Method, e tu fala do Builder e esqueceu de falar que tu ia comentar dele. E um outro é na página, acho que é 53. Não, 53. Que é na figura 21. Que mesmo eu dando zoom aqui no PDF bem grande, eu não consegui ler direito o que estava, os atributos e os métodos lá da classe calendário e da Firebase. Mas fora isso, teve só alguma coisinha de vírgula, ponto, alguma coisinha assim. Alguns errinhos mais simples que eu vou deixar só anotado aqui no PDF. Aí outra coisa que eu achei mais assim que impactou foi nos resultados, mais específico na tabela dos resultados, quando tu faz a comparação na tabela 10. Que lá na página 69, lá no começo, na introdução, tu diz assim, nenhum trabalho, a gente não achou nenhum trabalho que faz a comparação. Deixa eu pescar aqui. Na introdução, bem aqui. Antes dos objetivos, último parágrafo. Aí faltou um pouquinho, né? Hã? É porque faltou um restinho aí. Pois é, lá na introdução, ele fala assim, a gente não encontrou nenhum trabalho que faz avaliação de desempenho computacional e com métricas e tudo. Só que quando chega na tabela a gente vê que tem. Então eu acho que faltou só fazer esse ajuste. Que eu não sei, eu acho que foi talvez por questão de tempo, né? Escrever a introdução um pouquinho antes e os resultados depois, e aí acaba passando na revisão.
E aí, voltando lá na tabela 10, eu acho que lá no resultado tu se contradiz um pouquinho. Também eu acho que foi... acabou passando a revisão do texto, né? Porque a gente vê aqui, tanto nos resultados, na descrição do texto todo, que tu fez coisa diferente dos outros trabalhos. Você está faltando ajustar bem aqui na redação, na seção 6.3, quando tu fala do comparativo entre os trabalhos. Que aí tu diz que o teu é diferente, só que quando a gente olha na tabela 10, a tua linha do trabalho proposto, né, que é a última linha da tabela 10, está muito parecida com a primeira linha do trabalho do Chestinel. Não sei como é que fala, Chestinel. Não sei como é que pronuncia. Mas então eu acho que até para o teu trabalho dar um diferencial maior e mostrar realmente as coisas que tu fez um bocadinho de coisa, era tu trocar essas, por exemplo, aqui no caso, colocar os trabalhos nas colunas e as métricas, tanto de desempenho como de software e os padrões que tu te usou, colocar nas linhas. Que aí tu consegue colocar direitinho, os trabalhos que fizeram métrica foram esses aqui. Quais são as métricas que eles fizeram? Foram essas. Já o nosso, a gente usou essas métricas aqui. Então, o teu, pelo que eu vejo, ele tanto usou os dois, né, como tu estava falando que é o diferencial. Acho que só o trabalho do Sextinel, né, tem isso também, só que eu acredito, se eu não me engano a memória, as métricas e os padrões que ele usa também são diferentes. Então, tanto para dar uma alavancada melhor para o teu trabalho, dar o diferencial, essa tabela 10 tu pode fazer isso, né? Colocar os trabalhos relacionados e o teu na coluna e colocar as informações de cada métrica, padrão de projeto e a quantidade de padrões nas linhas, que aí a pessoa vai conseguir fazer a comparação bem mais fácil. Ela olha a tabela e ela vai conseguir ver em detalhe certinho quais são os trabalhos os trabalhos que têm as métricas e os padrões utilizados. E aí só mais um detalhe também que eu acho que facilitaria a leitura é a tabela 7 e 8, eu acho que vocês poderiam juntar, porque eu sei que é consequência da montagem do texto, né? O LaTeX vai montando as coisas e acaba às vezes ficando desse jeito. Mas a tabela 7 e a tabela 8 estão em páginas diferentes. Então, eu acho que vocês poderiam juntar essas duas tabelas numa só, e aí colocariam uma linha a mais, adicionariam uma linha a mais depois do métricas de software React View, né? Vocês colocariam uma linha a mais só para colocar React View antes dos padrões de projeto e o React View com os padrões de projeto. Então, adicionaria duas colunas a mais, uma linha a mais e ficaria tudo na tabela. Ficaria bem parecido com a 9, né? É a 9. Ah, sim, verdade, pronto. Então pronto, deixa essa daí mesmo, tá? Eu tinha esquecido dela. Pois é, pronto. Só que a 9 ela tem uns tempos. E a 7 e a 8 ela tá falando mais das métricas. Então podia juntar com... No mesmo estilo, né? Mesmo estilo. Só que os dados seriam diferentes. No mais, eu acho que o trabalho está muito bom, só como a Vitória falou, né? O ângulo, se tivesse o ângulo aqui, seria a cereja do bolo, né? Que mesmo o ângulo o pessoal já está deixando mais de mão, está sendo menos utilizado, mas ainda seria um comparativo muito bom, que até uma época eu estava querendo fazer um projeto integrador para os alunos de banco de dados fazer uma comparação de antes de um banco sendo normalizado e outro não, porque às vezes a gente fala para os alunos, não, pessoal, vamos usar o padrão, então vamos fazer um código direitinho, que às vezes a diferença é mínimas. Como a gente está vendo aqui, a diferença de tempo às vezes é 100 milissegundos ou até menos. Só que se você for pensar num servidor, um sistema grande, com milhares de núcleos ao mesmo tempo, isso aqui é a diferença de às vezes o seu sistema está no ar ou não, do sistema está recebendo requisição ou não. Então, o seu trabalho é muito bom para mostrar em números, que é algo que a gente fala para os alunos e tenta reforçar, que isso faz muita diferença, principalmente num sistema grande. Aí eu sei que vocês incluíram aqui nos trabalhos futuros exatamente um sistema com maior complexidade, que aí que eu acho que poderia ter nesse aqui, teria pelo menos mais uma entidade, uma classe a mais para fazer o CRUD, porque aí poderia abordar melhor essa aplicação dos padrões de projeto com mais elementos, que eu acho que impactaria mais ainda no resultado, e aí teu trabalho ia ficar mais interessante ainda. Mas eu sei que por limitação de tempo, complexidade e tudo, eu sei que
tem a sua limitação, mas de toda forma o trabalho já está muito bom. A gente já vê que ele já melhorou muito do TCC1, que estava aquela apreensão, aquele medo de se ia dar ou não, se ia ser possível concluir ou não, mas deu certo sim. Então, no mais, obrigado novamente e parabéns. Valeu, professor, pelas considerações, né? Bem relevantes. Essas coisinhas que tu foi comentando, assim, faça isso, aquilo. Quando essa da tabela 10 eu falei para o Henrique, eles vão tirar. Porque foi até um erro meu, que foi eu que regi essa frase, porque eu não tinha me atentado a alguns pontos lá. Pô, velho, errei. Mas alguém vai comentar aí. Achou a primeira frase do Ítalo. Mas, de qualquer forma, né, a gente já sabia que tinha que alterar algumas coisas. Né? Essa sugestão das tabelas, né, de aglutinar, foi mais questão de tempo mesmo, né? Até porque a gente fez isso na outra tabela mais à frente. Então, essas melhorias, né, com certeza a gente vai fazer, certo? É porque eu até fiquei me perguntando, a tabela 10 está assim, por que não fizeram na 7 e na 8? Eu fiquei assim, vai, né? Foi mais Lembrar isso. batido, né? Na verdade, nem ia ter a tabela, acho que 9, né? Aí eu fui que dei uma sugestão, porque ele queria deixar só os gráficos. Mas bote a tabela, porque fica mais, Bastante tempo de resposta não ia ter. fica mais claro para o pessoal ver, né? Que de fato teve alguma mudança, alguma melhoria. Mas é isso, vamos para frente. Obrigado novamente, professor. Então, vamos passar agora para a professora Simone. Pai, eu acho que a banca está sendo muito amiguinha aí do Henrique, viu? Não, mas o trabalho tá bom. O trabalho tá bom. Né? Vamos lá. Simone agora, né? Wendel? A Simone agora. Bota a professora Simone, Wendel, por favor. Falta a internet do campus ter caído, aí complica. Ixi, rapaz. Mas, Deixa eu pôr aqui no privado. eu vou lá pegar. Você quer aqui? Eles vão só mudar de cadeira aí. Vamos lá. Mas seu áudio pode estar mudado. Botar bem aqui. Pelo menos para ficar melhor na figura. Tá ok? Tá ouvindo? Tá escutando a gente, pro? Tô. Pronto. Pode ficar à vontade. Vai lá. Oi, Henrique. Tá acabando. Bem, eu gosto sempre de lembrar que os comentários que a gente faz aqui é sempre para melhorar o seu trabalho, né? A gente sempre faz isso porque a gente sempre quer melhorar. Então, assim, o trabalho a gente só larga ele de mão porque tem uma hora que a gente tem que largar, né? Mas enquanto a gente continua lendo, sempre a gente acha alguma coisa. Então, vou fazer umas considerações aqui, como a professora Vitória e o Ítalo já falaram com relação aos temas e tudo, eu deixei para me falar por último, para eu falar um pouquinho do texto, né? Com relação ao formato. Eu gosto sempre de dizer, a gente não pode esquecer de que o nosso trabalho vai para a biblioteca, né? E ele vai ser lido, ele pode ser lido por outras pessoas, ele tem que estar ok, tem que estar padronizado, tudo. Eu acho sempre ótimo quando o pessoal usa LaTeX, né? Porque eu sou uma pessoa apaixonada pelo LaTeX, então dá gosto quando a gente vê um texto escrito com LaTeX. A gente reconhece na hora, né? Então isso é muito bom. Até porque várias correções são muito fáceis de fazer também depois, né? Então, algumas coisinhas pontuais eu coloquei marcado no texto, e aí o texto que eu vou enviar para você vai ver, né? Tem muita coisa lá que está rachurada em amarelo, né? Ou então tem algum comentário, quando são coisinhas poucas, às vezes tem uma frase que está faltando uma palavrinha e outra, e aí eu coloquei lá rachurado para você ver. Mas praticamente todos têm um comentário indicando, às vezes é uma conjugação de verbo, uma coisinha assim que tem que mudar,
né? Então, por exemplo, eu vou citar algumas coisas, né, que às vezes é costume a gente da computação fazer, e mais que isso não é norma da língua portuguesa e a gente tem que tirar esses vícios que às vezes acontece, né? Então, tem algumas partes de texto que é muito comum o pessoal ficar usando a primeira letra maiúscula no meio quando não deveria, né? Por exemplo, eu vou escrever meu trabalho de engenharia de software. Aí você bota o M, o T, D, tudo em letra maiúscula, o primeiro, porque a gente usa isso com as variáveis, acho que vocês vão reconhecer, né? Então, às vezes, as pessoas acabam escrevendo isso em coisas que não deve, isso não é norma da língua portuguesa, né? Então, deve tirar. Se não é começo de frase, ou se não é realmente, por exemplo, o nome de uma disciplina, o nome de uma área, né, de uma grande área e tudo, aí tudo bem. Mas em algumas outras coisas, não tem necessidade de fazer isso, né? Mas em alguns pontos, por exemplo, onde você escreveu em engenharia de software, você estava escrevendo, ok, engenharia de software, que é uma grande área, né? O E e o S maiúsculo. Só que teve um pontinho que depois parece que esqueceu e colocou engenharia de software normal, né? Então eu marquei em alguns locais que estavam assim, por dessa forma, marquei para dar um destaque, né? Que aí sim, como é uma grande área, ou nome de disciplina, né? É uma coisa que você pode colocar dessa forma. Então, coloquei marcações assim desse tipo, mas é coisa que é bom fazer uma varredura inteira no trabalho para ver se não encontra esse tipo de coisa, porque não está dentro da norma, né? Não está dentro da norma culta, né? E aí, umas coisas que eu coloquei foi, por exemplo, citação de figuras e tabelas e seções. Você fez muito bem, você fez usando o ref lá, né? Fez a referência cruzada lá, citando tabelas e tudo, tanto que ele cria um link, que é perfeito isso. Agora, uma coisa que é boa é quando você coloca, né? Essa informação lá, figura 2, né? O nome figura, ele pode estar igual ao nome da legenda, que é o F maiúsculo, né? Porque você está citando exatamente. Então, você pode colocar isso exatamente da mesma forma que está. Então, em todos que você faz uma citação, só você fazer uma busca lá e trocar o F e colocar o Fzinho maiúsculo, da mesma forma, tabela, né, quando você citar a tabela, e também seção, né, você coloque, que aí ele fica igualzinho ao que está lá na legenda, né. E aí também tem umas partes, isso tudo tá marcado, tá? Agora, assim, de figura eu coloquei só em um, que aí mas coloquei a observação para você ver em todos, né? Porque são muitas figuras e tabelas também. E aí também tem uma parte que eu coloquei, que é, por exemplo, em alguns pontos você coloca assim, não sei o que, como foi falado no capítulo da proposta, por exemplo. Então, como você citou, se você criou a label de todo mundo, de todos os capítulos e tudo, você cita também, você coloca lá também a referência cruzada. Porque até para quem está vendo pelo PDF, fica muito mais simples, porque como você cita, cria um link, né? Aí quando você clica, por exemplo, as métricas que foram faladas no capítulo tal, né? E aí quando você bota, você pode clicar e ele volta para lá, né? Então fica bem bom. Então tem alguns pontos que você colocou, tá no capítulo anterior, ou tá na sessão anterior. Aí você põe, tá no capítulo tal, né? Para ficar a citação bem bonitinha, que aí fica ótimo para a gente fazer esse vai e volta, né? Porque senão, se caso eu queira olhar, eu vou ter que ficar fazendo aquele scroll lá e voltando, e se tem um link, fica perfeito, né? Fica muito bom. Deixa eu passar aqui mais um pouquinho da figura. Deixa eu só chegar aqui no texto. Tô andando pelo texto aqui. Vou encontrar outro. Tem um ponto, você vai encontrar exatamente, mas você vai ver lá, tem duas tabelas, e aí um texto, que era um texto anterior a uma tabela, ficou uma linhazinha entre duas tabelas. Aí ficou estranho aquele negócio, porque ficou só uma linhazinha, né? Então, vê se tu arranja um jeito de rearranjar elas para ou caber pelo menos um parágrafo todo, ou então tira para ficar as tabelas pertinho, para não ficar só aquela linha no meio, que ela fica esquisita ali no meio. Às vezes tá ali, começa o texto pela tabela, e aí vem uma linha, e aí a outra tabela. E aquela linha é uma continuação do parágrafo anterior, né? Aí não fica legal. Mas é questão de você rearranjar. Você pode rearranjar aquele marcadorzinho que tem T, C, né? O H que você bota lá para forçar a ficar em algum lugar, né? Dá uma mexida naqueles parâmetros ali,
que aí pode ser que você consiga organizar direitinho, né? Aí tem alguns pontos aqui, mas isso aqui é ponto que você vai ver depois, com relação, na hora que você fala na sua... aqui, no capítulo de trabalhos relacionados, você fez uma última sessão, que é um comparativo entre os trabalhos. Você colocou, acho que foi 3, né? 3 trabalhos, aí tem um comparativo, tem uma sessão bem no finalzinho, sessão 3.4, que aí você fez umas considerações finais ali, né? Que você sempre fazia no finalzinho. E eu acho que mereceria uma elaboração um pouquinho melhor, né? Porque ficou um parágrafozinho pequenininho, né? Ficou praticamente assim. Foi verificado que alguns trabalhos não apresentam análise de impacto de aplicação web, né? Então, eu acho que mereceria elaborar, porque eu sei que cada um tem sua parte foco, né? Cada trabalho tem sua parte mais importante ali. Então, às vezes ele não falou daqui, mas é porque ele priorizou outra coisa, né? Então, assim, eu achei que ficou um pouquinho raso essa comparação. Então, eu acho que mereceria elaborar um pouquinho mais isso aí, para fazer valer também o trabalho deles, né? São trabalhos publicados, então é porque cada um tem seu foco ali, para não ficar tão raso assim. Eu acho que ficou muito pequenininho. Aí aqui na metodologia, quando você fez a figura, que tem toda a sua metodologia, que tem as caixinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem abaixo da figura, você explicou cada etapa, né? Então, na primeira etapa, né? Primeiro foi executado, tal. Então, assim, partindo do pressuposto que aqui é o seu trabalho finalizado, né? Você já fez tudo, já é um trabalho terminado. Diferente do TCC1, que era quando você ia propor fazer alguma coisa. Então, quando você vai fazer assim, você diz, vai ser feito isso, vai ser proposto isso, ou seja, vai ser no futuro. Mas agora o seu trabalho já está feito, né? Já terminou, você já fez tudo. Então, no meu ver, eles deveriam estar todos no passado, os verbos, né? Então, no primeiro, você colocou, primeiramente, foi executados os procedimentos de pesquisa, né? O foi, está no passado, né? Aí, na segunda, você começa a mudar. Na segunda etapa, são estabelecidos critérios, já está no presente. Aí já ali na quinta etapa, consistirá na definição, você já está no futuro, né? Então, assim, não, mas tudo tem que ser no passado, porque você já fez tudo, né? Então, na segunda etapa foram estabelecidos critérios, né? A quarta etapa se preocupou em selecionar passado, né? A quinta etapa consistiu na definição, tal. Então, é colocar isso, porque tudo já foi feito, né? Já foi, não é no futuro. Então, verificar essa questão dos verbos para ficar bem, tem que ficar tudo uniforme, né? Uma coisa que você já fez. Apesar de você ter colocado como proposta, eu fiquei até pensando se o nome proposta ficou bom, né? Eu fiquei pensando, será que não seria bom botar alguma coisa como experimento? Mas isso é uma coisa que tu pode discutir com a Almada, não diria que é um erro, mas na minha cabeça eu fiquei assim, que a proposta parece que você ainda está propondo alguma coisa, né? Mas isso é uma coisa que você pode Nossa, a discutir gente com ele. discutiu isso aí há alguns dias. Foi? Mas vamos colocar o nome da solução ali no capítulo. O experimento. Geralmente o pessoal faz isso, né? Só que a gente quis separar em capítulo mesmo, né? Para Sim. ficar uma coisa bem disjunta da outra, acabou deixando proposta. Mas a gente... Porque eu fiquei assim, né? Não sei, não diria que está errado, mas me deu uma pulguinha aqui, mas que não é mais uma proposta, já foi se ficaria experimento ou sei, alguma coisa do tipo. Mas isso aí vocês, se quiserem discutir alguma coisa, se não, ok. Ok, deixa eu ver aqui, seguir mais um pouquinho. Aqui na proposta... Bem, tem algumas coisas marcadas aqui, mas é uma questão de... Quando chegou aqui nesse capítulo, em alguns pontos você esqueceu de botar um itálico, alguns estrangeirismos, né? Algumas palavras, você vinha fazendo em todos, mas ali ficou faltando alguns, né? Ficou faltando algumas palavrinhas que não tá. Também tem alguns pontos aqui que foi também de verbo, mas eu acho que foi ali na pressa também de escrever, né? Uns que tinha que estar no infinitivo e não estava, mas aí eu marquei aqui, você pode ver. Aqui também tem uns que você fala assim, a seguir são definidos os requisitos funcionais e não funcionais. E são tabelas, né? E o ideal é citar as tabelas, a seguir nas tabelas, tal, né? Fazer. Você vinha fazendo em todos os outros. Eu senti falta aqui nesse ponto, né? Todos eles estavam ok.
Tem alguns pontos aqui, quando você estava explicando, por exemplo, a tela de login, né? Tem tela de login, tela inicial. Em alguns pontos você colocou algumas palavras que eu imagino que sejam campos, que aí você colocou com letra maiúscula. Por exemplo, os dados de autenticação solicitados são o e-mail e a senha. E aí você colocou o E, né? Com maiúsculo e senha também. Eu fiquei, mas por que isso aqui? Né? Será que é um campo? O que é um campo? Se foi para remarcar que era um campo, porque eu achei que ficou assim estranho. E aí depois tem também menu, que aí você coloca com letra maiúscula. Não sei se seria um caso, em alguns textos eu já vi que às vezes botam uma formatação diferente, para indicar que aquilo tá assim, porque eu estou me referindo a um campo específico lá do formulário e tal. Porque como ele está com a mesma fonte, aí eu fiquei assim, por que está assim? Não está muito legal, mas você poderia observar um pouquinho essa questão. Eu marquei aqui, você dá uma olhadinha e vê o que vocês acham. Né? Só descer mais um pouquinho. O negócio das tabelas aqui, é lá na tabela 5 e 6, entre a tabela 5 e 6, que ficou o textinho uma linha só entre as duas tabelas. E aí, no capítulo de resultados, lá também não é só os resultados, né? Lá tem o experimento que você fez também. Aí eu fiquei pensando se também não merecia colocar ali uma coisinha mais, porque ele não é só o resultado. Lá ele mostra o plano de teste que você fez, né? E aí depois tem os resultados encontrados, né? Então, quem sabe colocar também, sei lá, experimentos e resultados encontrados, alguma coisa assim, né? Porque não é só os resultados. Tem mais alguma coisa? Também tem um de textinho no passado aqui. Sempre lembrar que tudo já foi feito. Uma coisa que eu achei um pouquinho que eu fiquei me perguntando. Nas tabelas, em outros casos, você fala em complexidade funcional. E no texto escrito, você coloca complexidade computacional. Tem uma diferença nisso? Eu lanço essa pergunta para vocês. Porque eu fiquei assim, tem complexidade funcional e na outra complexidade computacional. É diferente isso, porque ficou diferente na tabela, não sei por que está escrito assim, um funcional, outro computacional, porque eu imagino que seja a mesma coisa. Está se referindo a essa linha da tabela, que é na tabela 8, né? Tem lá a complexidade funcional. Mas quando lida no texto, pelo que eu vi da tabela, é o mesmo, né? Mas eu não entendi por que essa diferença de funcional. Eu nunca tinha ouvido essa palavra complexidade funcional. Sim, complexidade computacional. Por isso eu pergunto se tem uma diferença aí. Tem alguma diferença, Almada? Não, são as mesmas abordagens, eu acho que só foi mesmo os nomes que a gente acabou. A ferramenta que a gente usa, né, chamava complexidade funcional. Isso, sim. Era lá do Codemetrics do VS Code. Sim. A gente acabou optando por esse nome aí em alguns casos. Realmente tem que padronizar. Porque eu fiquei perguntando se era uma coisa diferente, né? Porque eu nunca vi com esse nome, era sempre complexidade computacional, né? Uma coisa para observar, porque como ficou diferente. Mais alguma coisinha aqui. Lá no finalzinho, a questão foi o que o Ítalo falou no final, sobre aquela questão da comparação entre os trabalhos, né? O seu trabalho e o meu trabalho, que a gente não tem como não observar essa questão, né? Que, inclusive, você falou isso na apresentação. Quando você mostrou essa tabela, a tabela de comparativo entre os trabalhos relacionados e a sua proposta, né? Você falou que... e aí, na apresentação, você colocou, tem esse aqui, do Shekinel, que ele faz isso, mas ele só faz 3, né? Então, isso que você falou na apresentação poderia estar aqui no texto, né? Porque aí, do jeito que a gente lê, não parece que está diferente, né? Eu disse, não, esse aqui faz também, né? É o que fica. Então, lá, nesse capítulo 6.3, que ele ficou bem pequenininho, ele só tem um parágrafo, assim, 2, que um é bem pequenininho, e a tabela, né? Então, eu achei muito curto. Então, merecia uma elaboração a mais, e você pode falar isso que você falou na apresentação. Você escreve lá essa diferença, né? Se for fazer aquela mudança que o Ítalo sugeriu, né? Pode ser, mas elabore também no texto.
indicando, né? Olha, ele fez isso aqui, mas foram feitos mais ou foram diferentes essas métricas e tudo. Então, merece uma elaboração melhor dessa sessão aqui. Isso terminou aqui. Pronto, terminou. Então é isso. Então, de toda forma, como eu falei, nada disso invalida o seu trabalho, né? Seu trabalho foi ótimo, você conseguiu fazer dentro do período, né? Porque a gente está com pouco tempo que você fez a sua proposta e você conseguiu elaborar. Só não teve um angular, né? Porque foi uma pena, mas a gente sabe que existem muitas questões que envolvem, né? Todo trabalho, disciplinas que ainda esteja pagando e tudo, mas eu acho que você elaborou muito bem, conseguiu fazer o que você se propôs, né? Desde lá da proposta. E parabéns pelo seu trabalho. Essas são as minhas contribuições, que valem, claro, para todo mundo que está assistindo também, observar muito essas coisas nos trabalhos, que a gente tem que escrever bem também, né? Tem que lembrar que outras pessoas vão ler nossos trabalhos, né? Então, parabéns. É isso. Obrigada. E obrigado, professora Simone, né, pela disponibilidade da leitura e do trabalho do Henrique, pelas contribuições, né, foram bem válidas. Depois eu vou sentar com o Henrique, né, para a gente analisar todas as considerações de vocês, né, tanto do professor Ítalo, professora Vitória, professora Simone, a gente tentar acatar ao máximo todas elas, né, justamente para melhorar o trabalho. Beleza. Henrique quer falar alguma coisa agora, só depois do Bom, resultado? acho que eu posso falar depois do resultado. Beleza. Quer saber se vai passar ou não, né? Tá certo. É isso aí. Pois beleza, então vamos aqui se reunir no Meet, né? Aí depois a gente volta para consideração final, certo? Do resultado. Eu preciso sair, amada. Precisamos permitir. Vou pedir aqui pro Wendel deixar só você e tirar a gente. Ok?
Acho que teve gente perguntando aí sobre a questão do link do evento. Você tem que se inscrever no evento e escolher a programação que é a apresentação de hoje. É porque no mesmo evento tem todas as apresentações. Você vai escolher só a apresentação de hoje. É porque é o mesmo evento. Certo. Eu acabei colocando a frequência que o professor Ítalo disponibilizou aqui, né? Colocando no YouTube. Deve aparecer já. Também o link do evento. Pronto, beleza. Já apareceu. Então vamos lá, né? Vou ler aqui a ata, tá bom? Henrique. Então, aos 19 dias do mês de outubro, né, do ano 2021, por videoconferência, às 13 horas, ocorreu a defesa de TCC2 do aluno Luiz Henrique Catunda, né, tendo como título um estudo comparativo da utilização de design pattern no desenvolvimento de aplicação web utilizando frameworks front-end. Então, constituíram a banca, né, eu, professor Almada, professor Ítalo, professora Simone, professora Vitória, certo? Após a apresentação e as observações dos membros da banca, ficou definido que o trabalho foi considerado aprovado, né, com nota 9,5. Então, a banca realmente gostou bastante do trabalho. Né? E eu só tenho, na verdade, a parabenizar, né, o Henrique pelo esforço, né, que ele dedicou ao trabalho. A gente sabe que é complicado, né, desenvolver um trabalho, fazer toda a pesquisa, né, propor algo, de certa forma, inovador, né, e ter resultados. Né? Então, ele se dedicou bastante para esse momento. Né? Estava até comentando com o pessoal, né, os professores, que você é um dos que está defendendo no prazo, mas não é totalmente no prazo, porque passando o prazo teria que ser no final do semestre passado, né? Mas pegou só um pouquinho do semestre posterior, mas nada de ruim, né? Na verdade. Então, você se dedicou bastante e merece esse resultado, né? Então, continue nessa pegada, né? Já está trabalhando, então agora é mais quase um livramento, né? Isso aqui para você. Agora você já tem sua defesa, né? Agora sim vai ser um cara formado. Então é isso, né? Parabéns novamente e continue, né, sendo dedicado assim como você foi no seu trabalho TCC, certo? Se você quiser falar, agora a palavra é com você. Gostaria de agradecer novamente a Vitória, a Simone e o Ítalo pela participação na minha banca. Principalmente gostaria de agradecer o Anderson Almada pelo apoio e pela disponibilidade durante o trabalho, né? Pelo apoio, um grande apoio que ocorreu durante todos esses processos, dessas etapas de desenvolvimento da pesquisa. E pelas demais que estão aqui assistindo minha apresentação, vi que os parabéns obtidos lá pelo chat lá do YouTube. Gostaria de agradecer a todos que vieram aqui assistir também. Então é isso. Obrigado novamente ao pessoal da banca, né? A gente vai tentar catar ao máximo, né, o que vocês falaram. E novamente, parabéns aí pro Henrique Catunda, beleza? Um abraço, pessoal. Valeu. Obrigado.